Mês de novembro, mês que muitas coisas aconteceram no Brasil, na Bahia e também no mundo. A primeira coisa que eu lembro desse mês de novembro é a necessidade que eu conversei com alguns amigos, alguns já mais de 40 anos, outros menos, da necessidade da gente fazer uma nova comunicação na Bahia, no Brasil e, sobretudo, na cidade que eu nasci, que foi na ilha de Taparica. E eu começo essa live dizendo o seguinte: a livre difusão das ideias é a variável básica para qualquer avanço, sobretudo quando nós vivemos em um país onde hoje nós não sabemos o que é verdade e o que é mentira. Cuidado muito grande quando a gente repete alguma coisa que é publicado nas emissoras de televisão e que a gente pode ser induzido à prática do fake news. Para isso, para que evite tudo isso, é necessário que a gente tente pensar. Eu sempre dizia, aos meus longos anos como professor universitário, que todo economista, todo administrador de empresa e, sobretudo, os homens de carreira jurídica têm que pensar. Primeiro, antes da gente exteriorizar qualquer coisa, nós temos que pensar na viabilidade daquilo que nós vamos dizer, para que não ocorra situações adversas àquilo que o Brasil precisa. Eu sempre disse, em todas as minhas palestras, em todas as minhas aulas que eu ministrava, o seguinte: que a coisa melhor que aconteceu no universo foram as mudanças. E todas essas mudanças que aconteceram no universo tiveram a participação de jovens. Eu não conheço nenhuma mudança em nenhum país do mundo que não tivesse a participação ativa do jovem. Por isso, eu sempre me identifiquei, durante toda a minha história como professor universitário, da amizade com jovens. Durante muitos anos, eu tive muitos alunos. Sempre eu encontro defensores públicos, magistrados, defensores públicos, que eu tive o privilégio de participar de sua formação durante o tempo em que passou alisando os bancos da ciência. E a premissa fundamental para quem exerce a função do magistério é falar a verdade, para que consigam a credibilidade dos seus alunos. Eu tenho um costume, que já leva muitos anos, de almoçar com um grande amigo aos dias de sexta-feira. E um dia eu transmiti para ele a necessidade e a vontade que eu tinha de começar de novo. Acho que a gente sempre tem que começar. A atividade intelectual não termina.
deve estar começando. E por isso, eu disse a esse amigo, temos que começar a fazer lives diárias, sobretudo com dois assuntos que eu acho muito importantes, que é a política e a segurança pública. Por que a política e por que a segurança pública? Em todos os estados da federação, nós observamos que não somente o jovem, mas também os adultos começaram a se interessar por política. E esse interesse por política, eu observo que cada dia vai aumentando. Daí a necessidade de se aumentar a comunicação no sentido de discutir política e discutir segurança pública no Brasil. Tenho 47 anos de serviço público, hoje licenciado por questões de saúde da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia e também licenciado do meu escritório de advocacia criminal, também pelo mesmo fato. Em agosto desse ano, encontrei bons médicos. Poderia até citar o nome. Dr. Rui Cunha Filho e Dr. Danilo Teodoro, com assessoria brilhante também do Dr. Caio. E através desses bons médicos, eu senti que a vida não tinha terminado para mim, que a importância do exercício do intelecto é fundamental. E daí, através das medicações passadas por esses bons médicos, sinto hoje que a melhora se aproxima a cada dia e a esperança de voltar a exercer todas as atividades que exerci durante esses longos anos de vida, não só como funcionário público, mas também como advogado criminalista e professor. Muita ousadia quando decidi também trabalhar na comunicação, fazendo lives de política e segurança pública. E quando a gente se predispõe a fazer um trabalho desse, a gente tem que primeiro escolher as pessoas que nós podemos nos aproximar. Hoje, eu estou fazendo essa live com a assessoria da doutora Lidiane Brandão e da professora Carla Cris, de quem eu fui fã há muitos anos, quando vi o exercício da sua profissão na Academia Carla Fitness.
e a vontade que elas tinham e a pressa que eu começasse essa nova jornada. E essa nova jornada, eu queria dizer que eu tenho um grande amigo de 40 anos, que é o Super Geraldo. Amigo que eu tenho todo estima e consideração. E tornamos desses longos anos como praxe almoçarmos juntos às sextas-feiras. E sempre a gente aproveita nessas horas para discutir política e discutir segurança pública. Nesses longos 13 meses que deixei de dirigir por questões de inflamação no olho direito, eu pego muito táxi, muito Uber. E aqueles que porventura da Bahia, em São Paulo, que tiveram oportunidade de conversar comigo, vê que eu aproveito até essa estada rápida de um transporte para conversar, porque continuo acreditando na livre exteriorização das ideias como variável básica para qualquer avanço. E assim eu venho avançando e hoje estou concretizando minha primeira live no Instagram para que os meus alunos, os meus amigos, as minhas amigas, os meus filhos possam acompanhar e, quem sabe, adquirir um pouquinho da sabedoria que eu tenho e que estou aproveitando a oportunidade para dividir com todas essas pessoas, tanto na Bahia, como no Brasil, como no mundo e, sobretudo, na minha terra, que é a ilha de Itaparica, onde eu tenho orgulho de ter nascido. Meus amigos, minhas amigas, faço questão que vocês me questionem sobre toda essa live e continuem a me fazer perguntas que tanto vocês faziam até 2018, quando eu estive em sala de aula. Daí para cá, resolvi apenas dar assistência à Assembleia Legislativa na condição de funcionário público e ao nosso escritório de advocacia, onde hoje eu tenho um sócio, que é o Dr. Leite Matos Júnior, aonde eu posso dizer para todos vocês que durante o ano que eu tive ausente dos tribunais da Bahia, de São Paulo, do Rio, de Brasília, eu tive o Leite Matos Júnior me substituindo. E eu observava a dedicação que ele tem pelo direito criminal, pelo tribunal do júri, pelo Código de Processo Penal e, sobretudo, o respeito que tem com a Constituição brasileira,
me deixou muito tranquilo durante esse tempo que fui substituído por ele, que estou voltando. Quem sabe, a partir da próxima semana, tanto ao Tribunal do Júri, como aos tribunais superiores, para fazer aquilo que eu mais gosto. Conversando com o Super Geraldo, eu falei para ele que dia 19 encerra a minha licença de tratamento de saúde e que a primeira coisa que eu pretendia fazer, dia 19 de dezembro, era pedir aquela coisa que não estava me preocupando, que é a minha aposentadoria pela Assembleia Legislativa, para que eu possa fazer o que eu nunca pude fazer desde o ano de 1998 do século passado, quando deixei a Câmara de Vereadores e me dediquei à advocacia criminal, bem como à Assembleia Legislativa como funcionário daquela augusta casa. Resolvi encerrar, mas não para ir para casa, para de outra forma, através das lives e dos debates e respondendo às perguntas dos brasileiros que me conhecem ou não me conheçam, para trazer a verdade sobre política e segurança pública. Fiquei deveras emocionado quando informei da importância de fazer essas lives, trazendo aquilo que mais o povo clama. Foi de um amigo que imediatamente produziu um estúdio em sua residência para que eu participasse com ele dessas lives, desses comentários sobre política e também sobre segurança pública. Mas não esquecerei jamais de comentar também sobre aquilo que eu fiz o dia todo, todos os anos da minha vida, que foi o Tribunal do Júri e os tribunais superiores. A emoção é tão grande que hoje, conversando com o Dr. Leite Matos Júnior, eu disse a ele: ainda há tempo da gente escrever sobre os grandes júris que passaram nesse escritório. Tanto na capital, como no interior do estado da Bahia, como até em outros estados. Porque a juventude estudiosa, tanto da Universidade Federal da Bahia, como da Universidade Católica de Salvador, como de todas as escolas de direito do estado
estado da Bahia, do Brasil e do mundo, eles demonstram serem ávidos por mais conhecimento. E esse pouco conhecimento que nós adquirimos durante toda a vida, vamos aproveitar para dividir com esses jovens estudiosos e talentosos. Meu amigo Ricardo Liberato, já falou que eu tive o privilégio de ser seu professor durante, salvo engano, 6 semestres no curso de Direito, e que você se tornou um grande entusiasta da advocacia criminal, que é uma forma até de me aproximar de você, que hoje faz advocacia na região de Jacobina. Oh, quão bom, Ricardo, e quão suave é que os irmãos vivem a união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque foi ali que o Senhor disse que a vida é para sempre. Tenho o privilégio de ouvir memoráveis aulas do meu grande amigo, o Super Geraldo, quando ele fala sobre a sua ligação com a Bíblia e a sua ligação com o mundo espiritual. Super! Tenha certeza, comecei hoje e pretendo até o último dia da minha vida estar todos os dias fazendo aquilo que mais o povo deseja, o povo brasileiro deseja hoje, que é política e segurança pública. Daí está a minha disposição de me reinventar e manter ativamente a minha contribuição na advocacia criminal, como também escrevendo sobre os grandes júris que aconteceram durante a minha vida como advogado. Como fiquei emocionado quando fui convidado para estar em sua residência para ver o estúdio que você montou, dando valor a uma ideia. Ideia que certamente se transformará em realidade, e volto hoje, ainda na parte da tarde ou da noite, hoje 21 de novembro, para falar também sobre segurança pública. E como é que eu aprendo segurança pública? Hoje, pegando um Uber, e o motorista me dizia: Leite Matos, eu estou com um grande problema. Juntei um dinheirinho para trocar o carro e minha mulher pede que eu não troque
porque a Bahia está com a segurança pública comprometida. E eu lhe disse, troque seu carro, coloque seu carro no seguro e vá em frente. Porque enquanto vida eu tiver e firmeza na voz, eu vou defender os princípios básicos, elementares, e que o povo precisa saber para termos uma segurança pública eficiente e com espírito de dar aos baianos, aos brasileiros e a todas as pessoas que me ouvem a tranquilidade em saber que o Brasil tem jeito e que a segurança pública também tem jeito. Basta que as autoridades ouçam tanto as lives que vão ser produzidas por mim, como todas aquelas que são produzidas usando aquilo que é de mais sagrado no homem, a seriedade. Que com seriedade e com determinação a gente vai conseguir resolver muita coisa. Eu quero agradecer a doutora Lidiane Brandão, agradecer a professora Carla Cris e dizer que ainda hoje retorno com mais uma live para todo o povo da Bahia, do Brasil e do mundo. Muito obrigado e uma boa tarde.